Carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Continuando nossa série de mensagem aos Romanos, apenas relembrando aos irmãos esta porção da palavra do Senhor, que vai dos versículos 18 ao 32, bem poderia ser tratada em uma só mensagem, mas devido à riqueza do seu conteúdo, nós assim optamos em inicialmente fazer 3 mensagens nestes versículos de 18 a 32. No entanto, vamos estender para 4. Enquanto preparava a mensagem de hoje e ali se degustando com a riqueza do conteúdo desse texto, achamos um pouco difícil conseguir expor todo o texto, que seria no caso para hoje de 28 a 32, em uma mensagem apenas. Então vamos hoje expor. Vamos ler 18 a 32, mas vamos expor versículos 28 a 31 apenas, e no 32 faremos uma outra mensagem. O nosso já é um grande desafio expor estes versículos esta noite. Romanos, capítulo 1, lendo a partir do versículo 18, mas expondo somente os versículos 28 a 31. Após lido o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, na manhã de hoje, em nossa escola bíblica dominical, estudamos um tema altamente pertinente, necessário para os nossos dias, um tema que inclusive está sendo desenvolvido pelo apóstolo Paulo a partir do verso 18, que diz respeito ao pecado. E o tema da nossa lição veio em forma de interrogação: o que é pecado? Tendo abordado o assunto de forma inclusive muito pertinente, a revista conclui com algumas aplicações em cima do ensinado a respeito do pecado e diz o seguinte: 5 aplicações sobre isso. A primeira aplicação, ele diz que o pecado significa a ausência de comunhão com Deus. Isso significa dizer que o pecado colocou uma ruptura no relacionamento do homem com Deus. Mas também diz que pecado é uma corrupção interna da natureza humana, que todo o nosso interior está completamente afetado, corrompido, destruído por este mal chamado pecado. É dito ainda nesta lição que o pecado é um sentimento de culpa, ou ele gera um sentimento de culpa no coração humano. É também dito que o pecado colocou o homem num conflito direto, não apenas com Deus, mas também com o próximo. Por isso, coisas desastrosas, atentados aterrorizantes como aquele na cidade de Suzane, no decorrer desta semana acontecem, onde pessoas invadem uma escola, tiram a vida de crianças, de adultos, sem o menor temor a Deus, porque o pecado colocou o homem num conflito direto para com o seu próximo. É dito ainda que o pecado gerou uma vida de sofrimento e morte. Isso é verdade, a dor que nós enfrentamos é consequência natural do pecado. A morte a qual todos nós estamos destinados é uma sentença direta do pecado para conosco. Sim, meus irmãos, estes fatos que aqui mencionamos, eles nos remetem ao argumento-chave do texto de hoje, que será mostrar o nível de depravação que o homem se encontra por causa do pecado que nele habita. E Paulo vem, na verdade, mostrando isso desde o versículo 18 do capítulo 1, vai se estender até o capítulo 3, versículo 20,
com o propósito principal de mostrar a universalidade do pecado, mostrar que toda a raça humana é pecadora diante de Deus, tanto judeu como grego, e que não há acepção no que diz a isto, mas também mostrar que a ira de Deus repousa sobre estes pecadores, que o juízo de Deus está sobre a raça humana por causa dos seus pecados. E é claro que estes argumentos vão se transformando também em advertências no chamado de Deus para o arrependimento destes pecadores. Vamos então ler o texto anunciado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, meus queridos irmãos, o nosso propósito de hoje, a partir desse texto, é mostrar aos irmãos que o pecado tornou o homem completamente depravado e indiferente com relação a Deus. Por conta dessa depravação e dessa indiferença com relação ao ser de Deus, é que o homem passa a viver naquela lista de pecados que aqui são alistadas pelo apóstolo Paulo, que evidentemente não é exaustiva, mas que serve para resumir o nível de degradação moral, espiritual, social que o homem vive sem a presença de Deus. Eu lhe chamo a atenção para analisarmos sob duas perspectivas este fato, então, de que o pecado tornou o homem completamente depravado e indiferente com relação a Deus. Primeiro, veremos que o pecado faz o homem desprezar o conhecimento de Deus. Isso analisaremos no versículo 28 apenas, que inicia dizendo o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É claro que este desprezo veio por uma escolha natural do seu coração em querer viver
no pecado e não em conformidade com o conhecimento ou com a vontade de Deus. O verbo desprezar aqui tem o sentido de rejeitar algo de forma deliberada, expressando isso numa decisão de afastar-se do objeto rejeitado. É exatamente isto, ou esta atitude do homem com relação a Deus. De forma deliberada, o homem rejeita a Deus para a sua vida, mas não apenas o rejeita, mas toma uma decisão de viver afastado deste Deus. E é exatamente por isso que ele não atende ao chamado de Deus para o arrependimento e fé em Jesus, enquanto está na dureza do seu coração. Já que em seu estado natural, o homem sempre vai escolher o pecado e não a Deus. A ideia, meus queridos, é que eles desprezam a Deus, mesmo já tendo experimentado inúmeras manifestações da bondade de Deus revelada para as suas vidas. Nos versículos anteriores, Paulo, falando a respeito da manifestação do conhecimento de Deus por meio das coisas criadas, diz que eles, tendo o conhecimento de Deus, não o reconheceram como Deus, não o aceitaram como Deus das suas vidas. Ou seja, por meio desta manifestação nas coisas criadas, cada um de nós pecadores pode sim experimentar da bondade de Deus, da graça de Deus comum expressada a toda a criatura. Mas ainda assim, Paulo argumenta que estes pecadores, tendo experimentado da bondade de Deus manifestada a eles por meio das coisas criadas, ainda assim eles desprezam o conhecimento de Deus para as suas vidas. O conhecimento de Deus aqui se refere à revelação que Ele dá de si mesmo a partir das coisas criadas, conforme os versos 19 e 21 do mesmo capítulo. Meus irmãos, por mais que o pecador ouça falar de Deus, por mais que Deus manifeste da sua bondade, da sua compaixão para com os pecadores, enquanto Cristo não remover a trave que o impede de compreender as verdades bíblicas, de enxergar a graça divina lá da cruz do Calvário para com as suas vidas, estes pecadores continuarão rejeitando o seu Criador e preferindo viver nos seus pecados. Isso significa que a única esperança de mudança de vida para você é Deus usar da infinitude da sua misericórdia, da sua compaixão e abrir os seus olhos espirituais para que você possa enxergar Cristo e este crucificado em favor da sua vida. Porque caso contrário, você vai permanecer na cegueira dos seus pecados. E consequentemente, o verso segue descrevendo a retribuição de Deus para aqueles que o desprezam. Diz o texto: o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Meus queridos irmãos, quando os pecadores rejeitam a Deus, desprezam a Deus, significa dizer que a sua mente reprova Deus. Ela não quer Deus para a sua vida. Consequentemente, Deus o retribui, reprovando a eles também, não os aceitando também. Por isso diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que significa isto? Por não ter interesse por Deus, o próprio Deus entrega todos os pecadores à sua inclinação pecaminosa. Deus permite que as suas vidas sejam entregues ao pecado que eles tanto querem praticar. Isso significa, meus queridos irmãos, que a pessoa que está vivendo no pecado nada mais está também, de alguma forma, experimentando a punição de Deus. Porque quando Deus não resgata um pecador da sua vida de pecado por conta dessa sua inclinação a rejeitar a Deus, quando Deus permite que ele viva nos seus pecados, que ele se lambuze no pecado, que ele se destrua nos seus pecados,
Isso nada mais é do que o próprio Deus punindo através dos seus próprios pecados a sua desobediência a Ele. O verbo aí entregou significa que a ação divina é uma resposta justa à atitude do homem que em seu coração despreza o seu Criador. Esse desprezo é motivado pela indisposição de admitir sua vida de pecador à luz do conhecimento que Deus dá de si. É por isso que o homem, ele rejeita o conhecimento de Deus. Porque admitir o conhecimento de Deus significa vir para a luz. E vir para a luz significa abandonar a vida de trevas, significa renunciar ao pecado, significa se arrepender da sua vida mundana e viver para a glória de Deus. E o homem não quer abandonar os seus pecados. E por isso que o homem, no seu estado natural, ele não quer Deus. A expressão, então, disposição mental reprovável se refere à capacidade humana de raciocinar e está inseparavelmente ligada às ações morais do homem. A ideia é que por ter virado as costas para Deus, Deus permitiu que estes vivessem na corrupção das suas mentes carnais. Deus deixou, meus queridos, que estes pecadores que rejeitam a Cristo vivessem na perversão dos seus pensamentos, vivesse na prática da imoralidade, coisas que são repugnantes ao próprio Deus. Então, uma pessoa de mente reprovada ou corrompida é uma pessoa apática a Deus e a sua vontade para com as suas vidas. Por isso o texto segue ainda dizendo que, tendo Deus os entregue a uma atitude mental reprovável, ou seja, tendo Deus entregue a eles aos seus pecados carnais, aos seus pensamentos imundos, isso foi feito para que praticassem as coisas inconvenientes. Isso foi feito para que eles pudessem satisfazer esses seus desejos corruptos como uma forma de experimentarem a punição de Deus. Sim, meus irmãos, porque o pecado, ele pode se aparecer atraente, mas na verdade o pecado nós sabemos que cobra um alto preço. Todos nós sabemos disto. Tanto no âmbito cristão, quanto no âmbito lá no mundo. Temos famílias destruídas por causa de pecado. Temos filhos destruídos por causa de pecado. Temos casamentos arruinados por causa de pecado no meio cristão. E porque o pecado cobra um alto preço. Por isso que, se não me engano, o pastor Hernando Dias Lopes já disse: tenha cuidado com o pecado, porque ele sempre vai lhe levar mais longe do que aonde você quer ir, e ele sempre vai lhe cobrar mais caro do que o que você estaria disposto a pagar. Deus os entregou aos seus próprios pecados, já que eles não queriam saber de Deus, para que eles vivessem na prática de coisas inconvenientes. O homem, em seu estado de pecado, não quer e nem pode. Isso é importante, meus queridos. O homem, no seu estado de pecado, ele não quer, porque a sua mente é inclinada para o pecado, e nem pode conhecer a Deus, porque o seu maior prazer, a maior sede do seu coração não é Deus, é saciar a sua sede de pecar. É saciar esse desejo de realizar coisas inconvenientes, conforme o texto coloca. Coisas inconvenientes se refere a todas as ações que são opostas a Deus, a tudo quanto é contrário à vontade de Deus para a sua vida. A ideia, meus caros irmãos e irmãs, é que por ter a sua mente corrompida pelo pecado, o homem se entrega à prática dele sem considerar o juízo futuro de Deus. Paulo vem com estes argumentos para com os romanos, que eles compreendessem a universalidade do pecado, a malignidade do pecado,
mas que eles também compreendessem o juízo de Deus sobre a vida daqueles que vivem no pecado. Mas o que acontece é que quando o pecador está nesse estado de mente reprovável a Deus, quando ele está nesse estado de corrupção mental, ele não considera o juízo de Deus. Ele está anestesiado para as advertências de Deus, porque a única coisa que ele quer é continuar pecando. E se Deus não intervir na história de um pecador desta forma, ele vai pecar até o último dia da sua vida e vai enfrentar a ira e o juízo de Deus por causa dos seus pecados. A minha esperança é que Deus abra o seu coração, que Deus use a força da graça para lhe persuadir de que você é pecador, para lhe convencer a parar de ficar desprezando a Deus e vir a Cristo Jesus em arrependimento e fé nesta noite. É que você desista de praticar coisas inconvenientes, é que você desista desse estilo de vida reprovável a Deus e ouça Cristo te chamando para servi-lo nesta noite. Porque se não for Jesus intervindo na vida de cada um destes pecadores, eles continuarão desprezando a Deus e praticando as coisas inconvenientes. Portanto, de fato, o pecado tornou toda a raça humana depravada diante de Deus. Mas não apenas a tornou depravada, o pecado também, meus queridos irmãos, fez com que o ser humano se torne indiferente a Deus. E nesse estado de indiferença que o homem então despreza a Deus e escolhe ficar no pecado. E isso nos remete ao segundo ponto da nossa mensagem. O pecado faz o homem viver de maneira desprezível a Deus. Se ele rejeita a Deus, o conhecimento de Deus, nada mais sobra para ele do que um estilo de vida mundano e que, consequentemente, é desprezível a Deus. Verso 29 a 31. Tenha paciência conosco, porque aqui há uma lista grande que nós precisamos analisar. Neste ponto, o texto faz um diagnóstico preciso do estado degradante que o pecado deixou o homem. Sim, meus irmãos, Paulo está olhando para o mundo greco-romano. Paulo está olhando para aqueles pecadores da sua época, para a sociedade dos seus dias. Mas acredite, esse diagnóstico não mudou. Não somos diferentes destas pessoas da sociedade para a qual Paulo está escrevendo. E o apóstolo vai alistar aqui 21 hábitos pecaminosos do ser humano que mostram as consequências brutais do pecado na raça humana no decorrer de toda a história. Porque em toda a história da humanidade esses pecados sempre estiveram presentes. Fique comigo nos versos de 29 a 31. Vamos relê-lo. Diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral e sem misericórdia. Se você conferir aí na sua Bíblia, você vai perceber que há 21 hábitos pecaminosos nesses 3 versículos. Eu gostaria de rapidamente passar por cada um deles, para que nós possamos nos enxergar à luz destes hábitos, para que você perceba que a sua vida não é muito diferente da vida daqueles pecadores do século I ou de qualquer outra etapa da história humana. Então veja comigo. Primeiramente ele diz cheios de toda injustiça. Esta expressão, cheios de toda injustiça, descreve
a corrupção interior do ser humano, o que o torna incapaz de alcançar o padrão da justiça de Deus requerida para suas vidas. Sim, meus irmãos, o pecado entrou em nós, o pecado está impregnado em nós, o pecado está entranhado em nós e nos tornou completamente injustos diante de Deus. Não é que somos meios injustos, não é que somos um pouco injustos, somos completamente cheios de injustiça, ou seja, transbordantes de injustiça. E isso nos impede de alcançar o padrão da justiça divina. E é por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo precisou vir a este mundo, para morrer pelos seus pecados, o justo pelo injusto, para nos justificar diante de Deus e nos capacitar a viver de acordo com o padrão divino a partir da pessoa de Jesus. Saiba você que o seu coração, que a sua mente, a sua alma está completamente corrompida por este mal chamado pecado. E Paulo descreve isso dizendo que nós estamos cheios de todo tipo de injustiça. Diz também que estamos cheios de malícia. A palavra malícia descreve o desejo insaciável de ter cada vez mais. É aquela pessoa que não se conforma com o que é, não se conforma com o que tem e faz de tudo para ter mais, mesmo que isso signifique prejudicar outras pessoas, pisar em cima dos outros se for necessário, para poder ter mais e mais e mais. Isso é verdade no que diz respeito a coisas materiais, isso é verdade no que diz respeito à nossa sede de pecar. O homem no seu estado natural é um bicho insaciável por este mal chamado pecado. A malícia do seu coração não tem limites, porque o seu estado de depravação não tem limites. Mas aí diz ainda cheio de avareza. A palavra avareza descreve alguém apegado demais aos bens materiais, em especial ao dinheiro. Uma pessoa avarenta é aquela pessoa que é muito apegado, que tem uma relação amorosa com o financeiro, com os bens materiais e que não quer separação nesta relação. Quantas pessoas, meus irmãos, tiram a vida de outros por causa de bens materiais? Vivemos num contexto onde pais estão matando filhos por causa de dinheiro, onde filhos estão matando pais por causa de dinheiro. Vivemos num contexto, meus queridos irmãos, até mesmo no meio cristão, de pessoas avarentas, apegadas ao dinheiro. Segue dizendo que há também no seu coração a maldade. A maldade aqui retrata a perversidade do coração humano, a sua capacidade de fazer aquilo que é ruim, aquilo que é mal, quer seja para com Deus ou para com o próximo. Esse nosso coração é um coração perverso, e na sua perversidade ele nos leva a fazer coisas que aborrecem a Deus, a praticar coisas inconvenientes. Segue ainda o texto: possuídos de inveja. Isso significa alguém que sonha em ter ou ser igual a outra pessoa. Mas não é aquele cristão piedoso ou que quer alcançar uma vida piedosa e diz: oh, como eu queria ser como o apóstolo Paulo, esse homem piedoso, temente a Deus. Oh, como eu queria ser como a irmã tal, uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que serve ao Senhor. Não, meus irmãos. Essa inveja aqui é uma inveja pecaminosa. É você sonhar em ter ou ser igual a outra pessoa, mas nutrir algo pecaminoso no seu coração. Diz ainda que são homicidas.
A palavra aqui, homicida, retrata a maldade do coração humano agora voltado contra o próximo. É a maldade chegando no seu extremo no que diz respeito às nossas relações sociais, ao ponto de tirar a vida de outras pessoas. Foi isso que aconteceu nessa semana ali em São Paulo, onde aqueles 2 jovens, de forma impensada, levados pela natureza corrupta da sua carne, simplesmente invadem uma escola e tiram a vida de várias pessoas. É isso que tem acontecido ao decorrer aos arredores do nosso mundo. Pessoas tirando a vida de outras, inclusive por motivos banais. Saiba, meu caro irmão e irmã, que isso é a manifestação do pecado por meio da maldade que há no coração humano, que o leva a cometer homicídios. E talvez você diga: eu não me encaixo aí, porque eu não sou homicida, porque eu nunca matei ninguém. Mas que tal você ir lá para o Sermão do Monte e observar as palavras de Jesus que dizem que se você olhar com sentimento de ódio, de raiva, de ira contra alguém, no seu coração você já é um assassino. Já observou como a nossa situação diante de Deus não é muito diferente daqueles homicidas? Porque certamente você já sentiu raiva nesse seu coração pecaminoso. Então não fique soberbo, porque essa é mais uma característica de alguém que vive na depravação da carne. Ao contrário, se você não faz esses atos brutais que outros estão fazendo, louve a Deus, porque é Deus que está refreando as suas ações para que você não seja tão mau quanto você pode ser. Diz ainda que estas pessoas estão cheias de contendas. A palavra contenda aponta para alguém que discute por qualquer coisa, alguém que é dado à discussão. Será se você não conhece pessoas assim? Aquelas pessoas explosivas que discutem por qualquer coisa e com qualquer pessoa. Será se nós não somos ou já fomos assim? Inclinados a discutir por coisas bobas da vida? Diz ainda que essas pessoas estão cheias de dolo ou de engano. Isso se descreve alguém que age com falsidade. Certamente você conhece pessoas que agem dessa natureza, pessoas falsas, que têm um estilo de vida duplo ou desenvolvem uma dupla personalidade. Com você ela é uma coisa, pelas suas costas ela é outra. Lamentavelmente temos pessoas dolas no nosso meio cristão, pessoas que estão vivendo uma dupla personalidade, uma vida recheada de falsidade cristã. Estão cheios de malignidade também. A malignidade retrata a inclinação de sempre pensar o pior sobre as outras pessoas, mesmo que não tenha motivo para isso. Sabe aquela pessoa que está sempre inclinada a pensar o que é ruim de tudo e de todos, mesmo que não tenha razão nenhuma para isso? O texto diz que essa pessoa é maligna. A malignidade está no seu coração. Eles são também difamadores, e aqui nós unimos difamadores e caluniadores porque têm sentidos semelhantes. Estas palavras se referem a alguém que gosta de falar da vida alheia para denegrir a imagem da outra pessoa. Irmãos, veja como o pecado de fato afetou as nossas relações humanas. Como que o pecado nos colocou em conflito contra o próximo, contra aquele a quem nós devemos amar. Meus irmãos, como tem pessoas, inclusive nas nossas igrejas, com este hábito pecaminoso de estar falando da vida alheia. E na maioria das vezes para denegrir a imagem da outra pessoa. Isso é característica de alguém que vive no mundo da depravação. Isso não é característica de uma pessoa salva. Segue o texto dizendo que eles são aborrecidos de Deus. O que isso significa, irmãos?
esta expressão significa que o desprezo que o homem nutre por Deus o leva a odiar a Deus, ou é reflexo dos seus sentimentos com relação a Deus. Eu sei, você vai dizer, mas eu amo Deus, eu não odeio a Deus. E a sua vida? Ela está em conformidade com a vontade de Deus? Você ama a Deus, sim, ao ponto de servi-lo de todo o coração? Porque o texto diz que o homem sem Cristo é aborrecido de Deus, ou aborrecedores de Deus. Essa expressão seria melhor traduzida pelo seguinte: sendo ou vivendo odiando a Deus. Este é o sentido da expressão. Alguém que odeia o outro e por conta desse ódio não quer ter nenhuma relação de proximidade com esta pessoa. Assim é o homem para com Deus. Ele tem sentimentos opostos a Deus e estes sentimentos o levam a não querer construir esta relação de intimidade e comunhão com o Senhor. Mas eles são ainda, essa é a 12ª característica, o hábito pecaminoso, eles são ainda insolentes. Essa palavra descreve alguém arrogante, alguém cruel no seu interior, alguém que maquina o mal no seu coração. Este mal que é maquinado no seu coração se manifesta principalmente no desprezo que ele tem por outras pessoas e no desprezo que ele tem por Deus, não se importando se aquelas pessoas vão estar sofrendo ou não. São pessoas que não sentem a dor do outro. São insolentes, arrogantes, são cruéis no seu coração a tal ponto de não sentir compaixão, misericórdia pela dor do outro, a tal ponto de desprezar o outro e, acima de tudo, de desprezar o próprio Deus. Meus irmãos, será se nós não somos insolentes? Será se nós não gostaríamos de ver sofrendo? Por exemplo, aqueles jovens que entraram na escola e tiraram a vida daquelas pessoas, embora eles tenham tirado a própria vida depois, mas será, se eles estivessem permanecido vivos, se nós não sentiríamos alegria em vê-los presos, sofrendo? É claro que nós deveríamos sempre querer que a justiça fosse feita. Mas querer ver a justiça ser feita é uma coisa e sentir prazer no sofrimento do outro é outra coisa. Isto já é ser insolente, é ser cruel e se alegrar com o sofrimento do outro. Diz ainda que o homem é um ser orgulhoso. Isso significa a tendência de querer ser melhor que os outros. Orgulhoso é aquela pessoa que se sente autossuficiente, uma pessoa que se sente independente de tudo e de todos. Ela julga que não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus, na sua vida. Ela acha que pode se virar sozinha, no ditado popular. Quando o homem rejeita, despreza a Deus, ele está manifestando essa soberba do seu coração de achar que não precisa de Deus. É também presunçoso, ou seja, presunçoso é alguém que se vangloria e faz promessas que sabe que não vai poder cumprir para poder se dar bem na vida. Quem sabe ali para poder se livrar naquele momento de alguma situação. Quem sabe prometer que vai pagar uma coisa no dia tal, quando sabe que não vai pagar, mas para poder se livrar do cobrador. Pessoas que fazem promessas já sabendo que não vão conseguir cumprir aquela palavra. O texto diz que essas pessoas são presunçosas. Fazem de tudo para se dar bem ou se livrar de alguma situação naquele momento. Diz o texto que são também inventores de males. Isso descreve... Essa expressão inventores de males é muito forte. Descreve a habilidade pecaminosa do homem em maquinar e realizar o pecado. Meus irmãos, o homem é uma máquina
de pecar. E por muitas vezes, ele inventa de forma detalhada, ele arquiteta de forma detalhada as suas ações pecaminosas. E é claro que faz isso como um meio de esconder das pessoas. Mas não podem esconder de Deus. Inventores de males são os pecadores sem Cristo Jesus, com habilidades, entre aspas, impressionantes para cometer pecados. Por isso que você, às vezes, assiste ou acompanha nas redes sociais ou de qualquer outra forma, crimes que são cometidos que você fica, como que a pessoa teve uma mente para planejar isto? Por isso que você, às vezes, descobre ações ou situações, às vezes nós descobrimos ações pecaminosas de outras pessoas e nós ficamos nos perguntando como essa pessoa conseguiu esconder por tanto tempo os seus pecados. É porque o homem tem uma habilidade que só ele tem para pecar. Ele é inventor de males. Diz o texto, 16ª habilidade deste homem pecaminoso, o hábito, desobediente aos pais. Isso descreve a extensão da desobediência a Deus, levada para dentro dos nossos lares. Sim, meus irmãos, eu creio que entre nós não há ninguém apto para dizer que nunca desobedeceu aos seus pais, quer seja por ação ou por pensamentos ou pela própria vontade da sua mente. Todos nós que viemos a este mundo somos por natureza desobedientes, primeiramente a Deus, e levamos essa desobediência para dentro dos nossos lares e também somos desobedientes aos pais. Segue dizendo que o homem também é insensato. Esse termo pode ser melhor traduzido por sem juízo. Tá? Quando o texto diz que o homem é insensato, o texto está dizendo que o homem, no seu estado de pecado, ele é uma pessoa sem juízo. É sem juízo, de fato, irmãos. Porque quem que no seu estado de perfeição trocaria o reino de Cristo, o reino celestial, por uma eternidade no inferno? Somente um homem no seu estado de pecado, com a sua faculdade mental afetada pelo pecado, poderia fazer isso. É por isso que o texto diz que ele é insensato, mas a melhor tradução seria dizer que o homem que rejeita a Deus não tem juízo. Não estou dizendo que ele é um louco nas suas relações sociais, na sua vida cotidiana, mas com relação a Deus, ele é uma pessoa sem juízo, porque ele despreza a Deus. Porque ele prefere o pecado do que a vida com Deus. Segue dizendo ainda que este homem é pérfido. Essa palavra pérfido descreve alguém sem lealdade para com Deus. Irmãos, estes somos nós, pessoas infiéis a Deus, pessoas desleais para com Deus, pessoas que quebramos o pacto da graça divina para conosco, feita lá no Jardim do Éden, feita em outros momentos históricos. Porque a infidelidade está implantada, enraizada nos nossos corações, pérfidos, desleais para com Deus. A ideia aqui é que no seu estado de insensatez, na sua vida sem juízo, o homem tornou-se pérfido, infiel a Deus, vivendo na infidelidade e quebrou o pacto de Deus para com ele. O pacto feito lá no Jardim do Éden, o pacto feito depois do Jardim do Éden lá no dilúvio, o pacto feito no decorrer da história. Porque o coração humano é inclinado à infidelidade a Deus.
por serem pérfidos, eles se tornaram indignos da presença e da graça de Deus. A 19ª característica, ou hábito pecaminoso, diz que é sem afeição natural. Esta expressão, irmãos, é muito forte. Sem afeição natural. Ela descreve alguém sem amor natural. Temos aqui algumas ilustrações para pensarmos sobre isso, aplicando a Deus principalmente. Uma pessoa sem afeição natural é então uma pessoa destituída de sentimentos naturais, principalmente aqui por Deus. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, com aquela mãe que chega à loucura de rejeitar ou matar os próprios filhos. É uma mãe sem afeição, sem amor natural pelos seus filhos, ao ponto de desprezá-los ou até mesmo matá-los. Ou aquele pai que sem amor abandona a própria família. Ou podemos pensar ainda naquele filho que negligencia o cuidado dos seus pais quando estão em idade avançadas, sem afeição pelos pais. Ou podemos ainda ilustrar com aqueles governantes que não dão atenção para as necessidades do povo ao qual ele deveria amar como governante. Irmãos, tudo isso aqui pode ser aplicado a Deus para dizer que no seu estado de depravação, na corrupção da sua mente, o homem não tem nenhuma afeição natural por Deus. O homem não ama Deus, o homem não gosta de Deus no seu estado de pecado. Qualquer atitude do homem com relação a Deus não será sincera, por isso que Isaías diz que toda ação humana, todo bem que o homem quer planejar ou executar com relação a Deus não passa de trapo de imundícia. Porque o homem não ama Deus, o homem não quer Deus. Ele, no seu estado de pecado, tem prazer de rejeitar a Deus. Quando que o homem pode amar a Deus? Quando que um pecador pode amar a Deus? Quando Deus desvendar os seus olhos para que ele possa ver a Cristo crucificado pelos seus pecados. Quando ele reconhecer a sua natureza pecaminosa, a corrupção do seu coração e vir a Cristo, então, em Cristo Jesus, o homem passa a amar a Deus. Mas no seu estado natural ele não tem nenhuma afeição para com Deus. E por fim, 21ª, já porque duas nós tratamos de forma unificada. Então a 21ª habilidade ou hábito desse coração pecaminoso que nós temos é que este coração é sem misericórdia. Isso não significa que uma pessoa não possa se compadecer de outra, realizar boas ações, mas significa que até as nossas boas ações estão corrompidas pelo pecado. Que até aquele bem que você pensa que está fazendo ao outro, quando você doa uma cesta básica, quando você socorre um necessitado, no fundo está recheado ou está com uma pitadazinha de pecado. Somos sem misericórdia, essa é a verdade. Isso significa sem piedade, sem compaixão, meus irmãos. Sendo assim, tendo passado por esta vasta lista que descreve em profundidade o mal que habita no coração humano, eu queria chamar a sua atenção para mais duas coisas. Em primeiro lugar, observe que todas essas ações pecaminosas estão regidas pela expressão cheios de, lá no início, no verso 29. Essa expressão significa estar completamente cheio ao ponto de transbordar. A ideia, meus irmãos, é que o pecado que habita no coração humano, ele controla o coração humano continuamente e o leva a praticar ações reprováveis a Deus continuamente.
Você não é só um pouco pecador, você é totalmente pecador. Você está cheio de injustiça, você está cheio de pecados. E por conta desta vida cheia de pecado, você é controlado pelo pecado, e por isso que a Bíblia é rica em expressões para dizer que o homem é escravo do pecado. Em segundo lugar, essa lista de pecado, ela não é exaustiva. Talvez você diga: olha, rapaz, eu faço isso, mas fiquei livre dessa aí. Essa lista não é exaustiva, ou seja, aqui não estão todos os nossos hábitos pecaminosos. Mas acredite, ela resume a corrupção que habita no nosso coração quando estamos sem Cristo. A lista não é exaustiva, mas ela resume todas as áreas da vida humana para dizer que todas elas estão corrompidas pelo pecado. Estes 21 hábitos pecaminosos, eles podem também ser agrupados em categorias. Preferimos não fazer isto. Por forma didática, preferimos expô-los um a um. Mas eles poderiam ser divididos nas seguintes categorias. Primeiro, pecados relacionados para com Deus. E aí estaríamos dizendo que o pecado corrompeu o relacionamento do homem com Deus. Uma segunda categoria seria mostrar que o pecado corrompeu os relacionamentos do homem com o próximo. São aqueles pecados que cometemos contra o próximo. E uma outra categoria, poderíamos ter dito que o pecado corrompeu o relacionamento do homem consigo mesmo. Ele realiza maus internos para si mesmo. Ele se torna essa pessoa sem juízo, que não dá atenção para as advertências de Deus, porque quer saciar o seu coração pecaminoso, ao ponto de fazer o mal para si mesmo. Por isso, meus queridos irmãos, que quando Deus permite que alguém continue no pecado, Deus está punindo aquela pessoa através dos seus próprios pecados. Neste sentido, o pecado é punitivo. O pecado, meus queridos, neste sentido, está sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para castigar aquele que quer viver no pecado. Portanto, conforme estudado, o homem está completamente depravado e indiferente com relação a Deus por causa do pecado. O pecado faz o homem desprezar o conhecimento de Deus, o pecado faz o homem viver de forma desprezível a Deus, conforme estudamos. Isso, meus queridos irmãos, porque de fato o pecado corrompeu toda a possibilidade do homem conhecer a Deus por si só. Isso acontece porque o pecado destruiu todas as faculdades mentais do homem, impossibilitando-o sentir qualquer afeição natural sincera por Deus. Isso, meus queridos irmãos, porque o pecado leva o homem a desenvolver um estilo de vida mundano, reprovável a Deus, e que o impossibilita de se aproximar da presença de Deus pelos seus próprios meios. É por isto que a esperança de cada pecador que já veio ou virá neste mundo está em olhar para Jesus Cristo, que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Porque somente através de Jesus o homem pode conhecer a Deus, somente através de Jesus o homem pode se achegar a Deus, e somente através de Jesus o homem pode ter um estilo de vida que agrade e glorifique ao nome de Deus. Fora de Cristo, o homem é entregue a viver na depravação dos seus próprios pecados. Que você, pecador, nesta noite, possa olhar para o texto estudado aqui como um retrato falado da sua vida. E aí eu lhe desafio nesta noite: não despreze o conhecimento de Deus que está sendo lhe oferecido nesta noite através de Jesus. Reconheça a maldade do seu coração, confesse os seus pecados a Deus, venha a Jesus Cristo nessa noite, confesse-o como seu Salvador pessoal e experimente do maravilhoso perdão de Deus, da liberdade que há em Jesus Cristo. E para nós, queridos irmãos e irmãs, que já estamos em Jesus, que a vida é em Cristo, que o que Deus fez por nós a partir da pessoa de Jesus
possa, meus queridos irmãos, nos levar a desenvolver atitudes que glorifiquem a Deus, que exalte a Deus pela infinitude da sua misericórdia manifestada para com as nossas vidas. Que possamos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos salvou em Jesus Cristo. Que possamos ser fiéis ao pacto da graça feito por Jesus lá na cruz do Calvário com o seu próprio sangue. Que possamos buscar a cada dia uma vida aprovável a Deus. Que possamos amar a santidade, odiar o pecado e que possamos fazer tudo visando a glória de Deus que nos salvou na pessoa de Jesus. Que Deus nos abençoe e seja eternamente louvado pela graça da salvação que temos em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.